Olá, essa é mais uma Pastoral Viva a Esperança e eu gostaria de ler com você o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse pequeno versículo nos traz muitas informações a respeito de Deus. São apenas 9 palavras, mas muitas informações a respeito de Deus, graças aos desdobramentos dessas 9 palavras. Em primeiro lugar, esse texto nos diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Ou seja, tudo aquilo que existe, que nós vemos e o que nós não podemos ver, é fruto da criação de Deus. Deus é um ser criativo. Deus tem uma mente inteligente, capaz de trazer à existência coisas que não existem. Ou seja, Ele não apenas é criativo, como Ele é poderoso, ao ponto de colocar a sua criatividade em prática, de fazer com que a sua criatividade aconteça. Esse é o Deus que esse versículo nos apresenta. O Deus que cria todas as coisas. A teologia vai dizer o Deus que cria a partir do nada. O Deus que faz com que coisas que não existam venham à existência. E quando nós olhamos para essa afirmação, nós sabemos que estamos falando de um Deus, portanto, poderosíssimo. Um ser capaz de fazer com que a sua vontade seja feita sem nenhum tipo de dificuldade. Diz a Bíblia que Deus disse: haja luz e houve luz. E com o poder da sua palavra, ao longo desse capítulo 1 de Gênesis, Deus vai criando todas as coisas. Ou seja, nós estamos diante de um ser poderoso, capaz de fazer aquilo que Ele quer fazer com o poder da sua palavra. Deus é criador de todas as coisas e, portanto, é poderoso. Mas esse texto também nos mostra uma outra coisa. Esse Deus poderoso, esse Deus cuja força é incomparável, Ele é um Deus que deseja se revelar. Tanto é que nós acabamos de ler um texto que é revelação de Deus para nós. Ou seja, esse Deus todo-poderoso, Ele se dá a conhecer. E Ele o faz através da sua Escritura. Nós acabamos de ler um versículo, fruto da inspiração divina, que comunica a mim e a você que Deus criou todas as coisas. Deus quer ser conhecido. Deus não se fechou no seu próprio poder, não querendo se relacionar com mais ninguém. Aliás, nós cristãos sabemos que Deus é uma unidade trina, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e desde a eternidade Deus desfruta de uma comunhão plena e eterna e amorosa. Ou seja, Deus estava em paz consigo mesmo, Ele não precisa de mais nada além de si, mas esse Deus, Ele decide se revelar a nós, se revelar à sua criação. Ele quer ser conhecido. E o autor de Hebreus vai dizer que ao longo da história, esse Deus ele vai se revelando. Ele vai falando através dos profetas, Ele fala através da Escritura, mas na plenitude dos tempos, esse Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, esse Deus poderoso, Ele se revela a nós e Ele o faz de maneira definitiva em Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas que viram Jesus em loco, as pessoas que ouviram as palavras de Jesus, as pessoas que tocaram Jesus, elas viram, ouviram e tocaram o próprio Deus, o Deus que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus perto da humanidade. Ou seja, Deus é poderoso, Deus quer se revelar e Ele se revela através da sua Escritura, através dos profetas, Ele fala de várias maneiras e Ele fala plenamente em Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Colossenses que em Cristo nós vemos a expressão exata de Deus. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Quer ver Deus? Olhe para os evangelhos e perceba como é Deus, como Deus age, o que Deus ama. É olhar para Jesus de Nazaré, é olhar para Deus na sua expressão mais próxima, porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Outra coisa que esse versículo nos mostra, que é em decorrência disso, é que Deus se revela em amor. O Deus que é poderoso e que se revela, Ele o faz em amor.
porque não tem como nós separarmos a pessoa de Jesus da obra de Jesus. E a obra de Jesus, resumida em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa obra de Jesus é uma obra de amor. Jesus andava entre as pessoas e ele estava sempre atento, com um olhar compassivo, à dor das pessoas, à opressão do pecado, à opressão das doenças, o mal que estava sobre as pessoas. E esse Jesus, em amor, ele vai fazendo intervenções na história, ele vai curando, ele liberta as pessoas, ele prega o evangelho, enfim, esse Jesus vai demonstrando o amor. As pessoas, elas estão tendo contato com o amor concretizado na frente delas, e esse amor, ele se mostra absolutamente forte, profundo, ousado na cruz do Calvário. Jesus Cristo derrama o seu sangue por pecadores. Jesus Cristo derrama o seu sangue, mostra o seu amor por gente que não merece, e Ele o faz para que as pessoas possam se reconectar a Deus, para que toda a criação possa ser redimida e Deus possa novamente, Deus e os homens, Deus e toda a criação estarem juntos, em harmonia. Em Cristo nós encontramos paz com Deus, e essa é uma obra de amor. Quer dizer, o Deus que é poderoso e cria todas as coisas é o Deus que se revela a nós nas Escrituras e ao longo da história, e o faz plenamente em Jesus de Nazaré. E essa revelação é uma revelação de amor, porque em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Que essa palavra possa encher o teu coração de viva esperança, assim como encheu o meu. Nas últimas semanas, nós vimos uma cena que se repetiu muito nas redes sociais da estação espacial, onde um astronauta está do lado de fora da estação espacial e o background da cena é o planeta Terra. Eu confesso a você que quando eu olhei para aquela cena, meu coração se encheu de temor, porque olhar para a Terra vista do espaço é algo muito grandioso. O planeta em que nós vivemos, esse complexo sistema capaz de manter a vida de 8 bilhões de pessoas e de toda a natureza criada, é algo muito grandioso. E quando nós olhamos para isso, olhando do espaço, nós vemos o tamanho desse planeta. E quando eu olhei para isso, eu me deparei com aquela pergunta: imagine o tamanho do ser por trás dessa criação. Imagine a mente, a inteligência, esse ser pessoal que decidiu criar todas essas coisas. Imagine o tamanho desse ser. De fato, não cabe na nossa mente, nós não conseguimos delimitar o tamanho desse Deus. E olha que nós estamos falando do planeta Terra, que é apenas uma fração de toda a criação, de todo o universo criado. Nós estamos num planeta que faz parte de uma galáxia, de milhões de outras galáxias, enfim, a criação de Deus é infinitamente maior do que a cena do planeta Terra, do background da imagem do astronauta. Mas esse Deus todo-poderoso, esse Deus grandioso, decidiu se revelar a mim e a você, e Ele o faz em amor. A minha oração é para que você se encontre com esse Deus e que você possa ter uma viva esperança a partir da relação com esse Deus criador e sustentador de todas as coisas. Até porque Jesus disse para mim e para você que nós podemos nos dirigir a esse Deus chamando de Pai, o criador e sustentador do universo se deixa chamar de Pai. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.